K-Popers! Eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo para chegar a mais pessoas. Caso ainda não conheça o meu segundo canal, Sussu Angel, focado em gameplays de The Sims 4 e The Sims no geral e jogos, né? Mas nesse momento até então tá sendo The Sims 4. Eu deixo aqui nos destaques para vocês. E quando puderem, venham conhecer a minha loja física, fica na rua Florianópolis, número 289, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara do Oeste. Espero por vocês. Bom, gente, atualmente eu não estou mais no fandom, né? Como eu disse, eu passei por fases aí, especialmente de 2022 pra cá, entre 2022 e 2024. E eu, às vezes, considero que eu ainda tô nessa fase de avaliar muito bem os grupos que eu acompanho e tudo, porque eu tava com muita coisa, né? E não é nem por falta de gosto, ai, não quero mais saber, não, é porque eu realmente não estava dando conta. Eu já não estava dando conta antes, ainda mais agora com a loja, né, que é mais uma responsabilidade minha de cuidar de tudo, de venda, de caixa, de estoque, né, eu sou a única dona e funcionária ali, né, então eu tô com muita coisa pra fazer, eu não tô conseguindo acompanhar outros hobbies, então eu fui dando uma enxutada nessa lista e dando esse passinho pra trás a nível Stan, né? E o Aroha foi um desses fandoms que eu acabei dando esse passinho pra trás. Foi pouco depois do que aconteceu com o Moonbin, né? Então, eu fiquei bem abalada, não vou mentir. E acabou mexendo muito comigo, eu não tava conseguindo consumir muita coisa do Astro, né? E eu fui me afastando assim naturalmente por conta dessa dor, né? Da mesma forma que com o John Ryan me deu muita dor também. Foi basicamente a mesma situação com o Shiny. Mas eu ainda continuo gostando muito dos dois grupos, tá, gente? Eu só tô dando um contexto aí, nesse caso em específico, de porque eu acabei me afastando naturalmente e saí do fandom, que foi ali por volta de junho, julho, por ali de 2023. Foi alguns meses depois do Moonbin ter morrido. Então, fazendo aí esses cálculos, eu acredito que eu tenha ficado cerca de uns 3 anos dentro do fandom mesmo. Mas eu continuo ali de olho no que os meninos estão trazendo, né? Então eu tô sempre atenta. E eu vou contar um pouquinho como aconteceu tudo, a história com eles, tá? Então, vamos lá. Bom, gente, o primeiro contato que eu tive com o Astro foi no pré-debut deles, lá em 2015, acho que foi. O debut foi em 2016, mas o pré-debut foi em 2015, se eu não tô enganada. Peraí. 18 de agosto de 2015. No caso, a novela, o dorama, né, To Be Continued, foi lançado nessa data, mas a gente ficou sabendo um pouco antes, eu falo eu e a Nicole, que na época a gente via muito, tudo junto, o que eu via eu passava pra ela. Minhas primas ali, era o meu círculo de K-popers que eu mesma criei, porque até então eu era muito sozinha, né? E alguns meses antes, acho que 1 ou 2 meses antes, eles anunciaram que teria esse dorama com esse pessoal que viria a ser o pessoal do Astro, né? Que a gente não conhecia, ficou interessada e foi acompanhando os lançamentos. Inclusive, era muito cômico, porque assim, a gente assistiu o lançamento sem legenda, né? Porque é a ansiedade lá em cima. Então a gente ia semana a semana assistindo os episódios e não entendia patavina do que estava acontecendo. Ainda mais que é uma novela que se trata de viagem no tempo, tem toda uma história. E a gente tentando entender sem legenda o que estava acontecendo. Então foi maravilhoso, né? A gente concluiu depois que pegou a versão legendada que a gente não sabe nada de coreano. Porque 90% das nossas teorias que envolviam a novela não estavam corretas. A gente conseguiu acertar assim só as coisas óbvias mesmo, porque... Mas enfim, foi ali o primeiro contato que a gente teve ali com os meninos do Astro, com as músicas iniciais deles também, foi nessa época. Acompanhando então o debut deles, o primeiro MV que eu acabei vendo deles com certeza aí foi Hide and Seek. A partir daí a gente meio que foi ficando ali por volta deles, né? Foi acompanhando eles, viu o debut depois no ano seguinte, em 2016. A Nicole, inclusive, entrou no fandom primeiro que eu. Ela foi também por um tempo do fandom do Astro, né? Antes de eu entrar. E o Astro sempre foi um grupo ali que eu estava presente, assim como o GOT7, que eu comentei no Agassi. Eu acho que é Agassi, né? Eu sempre misturo essa palavra, eu tô acostumada a falar I Got Seven. E eu, assim como eles, o Astro também é um grupo que eu sempre estive presente, né? É um grupo que eu sempre tava de olho no que tava lançando, que eu conheci os meninos, tava sempre por ali, né? Eu sempre tive essa relação muito próxima com eles. Porém, chegou em 2020, nós tivemos o quê? A nossa maravilhosa Panda, né? E cada um reagiu de uma
alguma forma. E como eu disse, 2020 foi um ano que eu fiquei muito descontrolada em entrar em fandom. Porque eu tava ficando louca dentro de casa. O meu trabalho era basicamente com eventos. E evento foi a primeira coisa que parou e a última coisa que voltou. Na época não tinha loja, né? Era só pra, basicamente os eventos que eu ganhava dinheiro. E aquilo tava passando os meses, eu não conseguia ganhar dinheiro com nada, né? Eu tava muito ansiosa. E eu me joguei de cabeça novamente no K-pop, assim como eu fiz lá nos anos, do começo do K-pop ali, entre 2012 até 2016, 2017 ali, que eu era muito, especialmente 2014 e 2017, que foi quando eu me abri realmente pro K-pop, que eu me joguei. Esse foi um ano que eu me joguei também, de cabeça no K-pop, 2020, né? E com isso, os grupos que eu já tinha ali um carinho, eu fui me pegando ainda mais. O que me fez entrar em muito fandom nesse ano. Se eu não me engano, é o que eu já comentei. Nesse ano eu acho que eu entrei em 22 fandoms só em 2020. Só em 2020. Foi uma coisa muito descontrolada. Tanto que assim que passou a fase da Panda, né? Passou 2020, 2021. A partir de 2022 foi quando eu comecei a sair de fandom. Porque eu vi que eu entrei de uma maneira impulsiva em muita coisa também, né? Eu tinha já aquele apego, aquele carinho, mas não ao ponto, né, de ser aquela coisa deslumbrada, que eu sou com grupos específicos. E foi assim, foi uma coisa muito psicológica pra mim, inclusive, né? Mas foi bom naquele momento, era o que eu tava precisando dessa sensação. É sempre uma adrenalina quando você entra em fandom, né? Porque você quer ver tudo deles, você quer ver, né, e se aprofundar cada vez mais no grupo. Eu já tinha muita proximidade com eles, mas foi nessa época realmente que eu comecei a ver os realities deles, os programas, as coisas do canal deles mesmo, né? E ser mais aprofundado, porque até então eu era mais ouvinte casual. E foi ali que eu descobri realmente a personalidade dos meninos e tudo mais, e me apeguei. Então foi nessa época, e eu acabei assumindo oficialmente então o fandom aí em julho de 2020. Eu gosto muito dos MVs do Astro no geral, sabe? Eu acho que eles são um grupo que foca muito em danças, são muito estéticos. Eu sempre tô observando o que eles trazem. E os meus favoritos, aí eu posso colocar, acho que também, entre música e música, talvez eu tenha umas b-sides também que eu gosto bastante, eu não vou lembrar o nome agora. Porque, como eu disse, depois do que aconteceu com o Mumbim, eu dei uma afastada, né? Então, agora, quase 2 anos depois, que eu tô começando a reouvir o Astro, né? Então eu não vou lembrar o nome da música. Mas tem algumas b-sides que eu gosto muito deles, né? Que eu sou assim, que eu tô sempre ouvindo, né? Antes de tudo acontecer. E MV, eu posso pontuar aí o Blue Flame e o One, principalmente. E All Night. Com certeza, All Night é uma das minhas favoritas também. Os meus bias dentro do Astro são o Rock, que saiu, o Mumbim, e sobrou agora o Anu. Eu falo que metade do Astro aí são bias meus, mas assim, né, um saiu, o outro aconteceu o que aconteceu, e ficou aí o Anu, então, como bias do Astro. No caso do Astro, eu tenho, como sempre, os photocards deles, né? Infelizmente, eu nunca tive oportunidade de interação direta, nem nada do tipo com eles. O Mumbim e o Saná, eles iam vir com a subunit, que inclusive eu amo de paixão essa subunit deles, né? Que é a Mumbim Saná. E eles iam vir pro Brasil, na época eu não ia conseguir ir, então eu tava bem sofrendo com isso, porque eu gosto muito dessa unit. E depois o Rock acabou vindo, mas ele veio também uma época ruim, onde eu não tinha como ir. Então eu acabei não tendo contato, espero conseguir ter um dia, né, que seja aí com o grupo inteiro, ou de alguma outra forma. Não sei se eu tenho uma coreografia favorita no Astro, né? Inclusive, agora que eu me toquei que eu venho andando de esquecer de comentar isso nos vídeos anteriores do quadro. Agora que eu me dei conta disso, porque tinha essa questão originalmente, né, da coreografia favorita, e agora que eu lembrei que tinha. Eu não sei se eu tenho, eu acho que eu vou pontuar One, Blue Flame, né? Eu tô até olhando aqui pra ver se eu consigo, como que eu falo? Não é pontuar, mas assim, ter esses destaques pra mim. Mas eu acredito que sejam principalmente essas duas. E All Night. All Night, realmente, eu gosto de... Nessas 3 músicas, eu gosto de todo o conceito em torno deles. Eu gosto do MV, eu gosto das coreografias, e eu gosto do figurino e de fotografia, de tudo. Eu sou apaixonada nesses 3 lançamentos. E eu acho, como eu nunca parei pra pensar... Crazy Sexy Cool também eu gosto. Eu também gosto. Como eu nunca parei pra pensar, eu tô assim, muito... Nesse momento eu tô bem no aleatório. Eu tô só olhando aqui pra ver as que saltam nos meus olhos. Assim, essa, sabe? Eu tô nesse momento assim.
Mas eu acredito que seja... Ai, Nock também é muito boa. Enfim, gente, essas aí, já dei uma mencionada geral aí em música e coreografias aí que eu mais gosto. E eu espero lembrar nos próximos vídeos esse tópico, porque eu realmente ando esquecendo de fazer nos vídeos. Eu não tenho um álbum favorito do Astro, eu acredito. Nunca parei pra pensar nisso, porque normalmente as músicas do Astro eu pego uma playlist deles e ouço tudo misturado, então nunca parei pra pensar se eu tenho ou não. E não tenho nenhum chip dentro do grupo, porque eu não tenho essa cultura de chipar em mim, então eu acabo não fazendo. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu lado Aroa. Deixe também nos comentários se você é fã do Astro, deixa aqui como conheceu, conta a sua história. Eu sempre peço pra vocês comentarem aqui, né? Põe nos comentários, porque eu gosto de ler, eu gosto de interagir. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!